A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 20 de julho de 2020. Obrigado pela sua companhia. Também hoje é dia dos amigos. Graças a Deus pela nossa amizade, primeiramente em Cristo, né? Que Ele nos fez mais do que irmãos. E também agradecendo a todos aí os amigos de tantos anos que estão conosco e aqueles que estão ingressando recentemente, tornando-se amigos. Deus abençoe vocês de coração. A Bíblia fala assim: todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. Isso é maravilhoso. Hoje estaremos falando mais uma vez, mais um capítulo sobre uma vida com propósito do autor Rick Warren. Estamos usando este livro como base de estudo e quem disse que nós não íamos conseguir chegar nos 40 capítulos? Nós estamos agora no 38 capítulo. Então já passou aí, muitos, né? Graças a Deus são mais de meses aí que nós estamos trabalhando com esse trabalho que tem sido abençoador e você pode acessar todos os 37 que falamos até agora no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode estar também acessando depois a gravação no YouTube, página da igreja, Igreja Batista Eulan. Deus abençoe você, um abraço no seu coração e vamos então falar sobre o capítulo 38, que é tornando-se um cristão de primeira classe. Tornando-se um cristão de primeira classe. É maravilhoso esse capítulo. Mas vamos só recapitular rapidinho o que nós falamos até agora. Uma vida com propósito, Rick Warren. Propósito número 1, do 1 ao 14, você não está aqui por um acaso. E propósito número 2, do 15 até o 21, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, só isso, está saindo bom som, isso que é importante. Propósito número 3, do capítulo 22 até o 28, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus, do capítulo 29 até o 35. E o propósito número 5 é o último capítulo, o último propósito, você foi feito para uma missão. O capítulo 36, feito para uma missão. 37, partilhando sua mensagem de vida. E agora o 38, iremos falar, tornando-se um cristão de primeira classe. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Isso está em Marcos 16:15. Para o original, nós temos o bem conhecido: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É uma ordem não vinda do pastor, não vindo do líder, mas o próprio Jesus que deixou essa ordem para nós que somos cristãos, de pregarmos o evangelho a toda a criatura. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, versículo 2, no original: para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Então é importante nós pregarmos o evangelho para que se conheça sim aqui na terra o caminho de Deus e entre todas as nações a sua salvação, a salvação que Ele projetou para a humanidade. A grande comissão, que é assim chamada, é sua comissão. Porque lembrando que a grande comissão foi o que Jesus deixou claro: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas essa grande comissão também é minha e é sua comissão. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Aí pesa, não é verdade? Ou então eu sou um cristão da melhor qualidade, ou sou um cristão mundano. Nós vamos ver os dois aspectos, então: cristão mundano, cristão da melhor qualidade. O cristão mundano buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Conhece alguém assim?
algum cristão que é salvo, mas é egoísta, adoram comparecer às reuniões de louvor e a seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados. Quando se fala missões, não há interesse. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidades. É aquela pessoa que se diz cristã, mas só pensa nela, não tem o amor ao próximo. E isso é um cristão mundano. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar a Deus para os seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para o propósito dele. Então, lembrando que nós estamos falando de uma vida com propósito. E nós já definimos aí os 5 propósitos. Dentre eles, até agora, 38 capítulos com o de hoje. Então, você vai ver que todos esses propósitos têm sim a sua finalidade. Agora, o cristão de primeira classe, que seja eu, que seja você, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir. Amém? Eu e você fomos salvos para servir e feitos para uma missão. Eles são ávidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de ser usados por Deus. Então a gente tem entusiasmo de anunciar o reino de Deus, de pregar a palavra. Ah, mas eu não sei pregar. Então compartilhe essa live, faça com que chegue até os seus amigos, cheguem até mesmo para os seus parentes, seus familiares, até fora do país, porque é isso que é o cristão de primeira classe. Ele se interessa e quer ver essa missão sendo cumprida. Tem entusiasmo para ser usado por Deus. Os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Você sabia disso? Mas pastor, tem um monte de gente viva aí. Mas a Bíblia fala que aqueles que vivem sem Cristo estão mortos espiritualmente. Mas aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Então a sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são relevantes. Então aquele que é o cristão de primeira classe é contagiante a sua vida, as pessoas observam e tem um brilho sim diferente. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de forma novas. Que tipo de cristão você quer ser? O mundano ou cristão de primeira classe? Deus o convida a participar da mais magnífica, ampla, multiforme e importante causa da história, o seu reino. Olha só o convite vindo do próprio Deus para nós fazermos parte dessa ampla, magnífica, multiforme e importante causa da história, que é o seu reino. A história, olha aqui, a história é a sua história. Ele está formando sua família para a eternidade. Então, lembrando que nós somos, sim, temos um propósito que Deus designou, que nós fazemos parte da família de Deus. E se nós fazemos parte da família de Deus, Ele quer que nós, então, venhamos a viver a eternidade com Ele. Nada é mais importante, nada durará tanto. Por meio do livro de Apocalipse, sabemos que a missão global de Deus será cumprida. Então, a missão de pregar o Evangelho, segundo o Apocalipse, vai ser cumprida. O Evangelho vai chegar sobre todos os cantos da terra. Aí virá o fim. Algum dia, a grande comissão se tornará a grande consumação, porque quando essa comissão, que Deus designou que fôssemos pregar esse Evangelho a toda criatura e chegar em todos os cantos da terra, aí sim vai se cumprir o que a Bíblia fala sobre a grande consumação do século. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono. Isso vai acontecer ainda, vai ser na eternidade. E na presença do Cordeiro,
trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Esses são os salvos, aqueles que, através da grande comissão, foram alcançados, como eu fui alcançado, você está sendo alcançado ou já foi alcançado, e no dia da eternidade nós estaremos diante do trono branco, diante de Deus, e com vestes brancas, não mais sujas pelo pecado, mas purificadas no sangue de Cristo, e com palmas nas mãos, glorificando a Deus, exaltando a Ele para todo sempre. Estará um dia perante Jesus Cristo para adorá-lo. Então eu e você um dia estaremos lá. Em nome de Jesus, será, a gente costuma dizer, de camarote. E vamos vê-lo face a face. Já pensou que coisa maravilhosa será? Envolver-se como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Então, você quer experimentar um pouquinho do céu aqui na terra? É você ser, sim, um cristão de primeira classe. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a todas as pessoas, o pequeno bando de pobres discípulos do Oriente Médio ficou pasmado. Lembra quando foi determinado isso para os apóstolos, para os discípulos? Eles deveriam ir a pé ou cavalgar pequenos animais. Era tudo que tinham para o transporte e não existiam barcos capazes de atravessar um oceano. Logo existiam verdadeiras barreiras físicas que os impediam de ir por todo o mundo. Mas hoje é bem diferente. Hoje nós temos aviões, temos trens, ônibus, automóveis. No final, é um mundo pequeno que encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte. Se for necessário, as oportunidades para que cristãos normais do nosso dia a dia possam se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte na indústria do turismo. Não temos desculpa para não espalharmos o evangelho. Nós temos hoje igrejas, temos ministérios que se colocam como voluntários para ir pregar o evangelho. Muitas vezes saem aqui do Brasil e vão para outros países, anunciando o reino de Deus, anunciando a palavra. Muitas vezes com equipes preparadas, e assim o evangelho tem chegado em vários lugares. Mas se isso só não bastasse, hoje nós temos o quê? A internet, como nós estamos fazendo agora. Antes nós ouvimos falar do trabalho, graças a Deus, de grandes homens de Deus, como nós temos hoje, o R.R. Soares, Silas Malafaias, o Edir Macedo e outros que pregaram o evangelho, e tem sido outros destaques também, outros grandes pregadores, que não dá para falar o nome de todos, que chegavam esse evangelho para outras nações, através da televisão, através do rádio, mas hoje, através da internet, eu e você podemos levar, sim, desde que haja compartilhamentos, e isso você faz parte dessa comissão, para que outras pessoas sejam alcançadas, como nós temos feito aqui, através de um trabalho pequeno, mas nós temos ido hoje muito mais longe do que as quatro paredes. Graças a Deus, há males que vêm para bem. Deus usou a pandemia para que assim nós nos projetássemos para pregar o evangelho e essa palavra possa alcançar muitas pessoas. E eu creio que não somente aqui a Igreja Batista Eulã, através do ministério da minha pessoa, o pastor Claudenir, mas muitas igrejas também estão alcançando vidas através deste trabalho. E não somente aqui no Brasil, mas fora do país, como também em outros lugares que nós nunca chegaríamos. Então o evangelho tem sim chegado e o nome do Senhor tem sido glorificado. E você faz parte dessa comissão. Através do seu compartilhamento, volto a repetir, é você que vai compartilhar, é você que vai orar, é você que vai divulgar o trabalho para que pessoas sejam também alcançadas. E isso num toque apenas, num clique, só você chegar lá e clicar e ao mesmo tempo você divulgar. É dessa forma que você vai fazendo. Todo o planeta está na ponta dos seus dedos.
Até mesmo os mais remotos vilarejos têm acesso a e-mail. Portanto, você pode até, de alguma forma, ver conversas evangelísticas com pessoas do outro lado do mundo. Através do WhatsApp, através do Facebook, esta palavra está alcançando os 4 cantos da terra. Sem nem menos sair de casa. É aquilo que está acontecendo através das lives. Nunca na história foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância. O custo ou transporte não tem mais aquele custo que antes tinha. Hoje se torna muito mais prático. O único obstáculo é nossa forma de pensar. Para ser cristão de primeira classe, você deve se dispor a algumas mudanças mentais. Sua perspectiva e sua atitude devem mudar. Como pensar como cristão de primeira classe? E aí nós vamos refletir. Troque primeiramente o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. Eu não posso ser egoísta. Se eu quero ser um cristão de primeira classe, eu tenho que ter um raciocínio altruísta, pensando também no outro e se preocupando com o outro. A Bíblia diz: irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos no seu modo de pensar. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si, já as pessoas maduras pensam nas outras pessoas, sim ou não? Muitas vezes as criancinhas pequenas, ela só pensa nela. Ela muitas vezes, ela pede coisas que muitas vezes dentro de um contexto familiar, até mesmo para a questão de alimentos e tudo mais, seria a questão de ali dividir para que todos pudessem acessar. Mas a criança, em certo sentido, ela é egoísta. Ela não quer saber se o pai e a mãe comeu, se o irmão comeu, ela quer aquilo e acabou. Mas no momento que a gente vai ter um amadurecimento, já não é mais assim. Nós vamos entendendo o raciocínio, então vamos repartindo. Deus ordena: não pense somente em seus próprios interesses, mas esteja interessado nos outros também. Filipenses 2,4: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos. Não é fácil. E quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. Então, para você não ser egoísta, o único jeito é você o quê? Ser dependente de Deus. Que você possa estar dependendo de Deus agora. Apesar das circunstâncias, das lutas que você está vivendo, a dependência de Deus é a melhor coisa que nós devemos fazer nesses tempos de pandemia. Depender de Deus. Olha agora, aqui. Felizmente, Ele não nos abandona para lutar sós. Deus não nos deixa sozinho na batalha. Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo. E é por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo pensam. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Aleluia! Eu e você temos o Espírito de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Deus nos deu tantas coisas e tem nos dado, e somente pelo Espírito Santo a gente consegue compreender essa dimensão do que Deus tem feito por nós. Comece pedindo então ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais daqueles que não creem, toda vez que for falar com você, com eles. Então, lembrando que eu estou falando aqui, eu sei que muitos que estão ouvindo são pessoas que já conhecem a palavra de Deus, já entregaram a vida a Jesus, já tiveram uma verdadeira conversão, mas muitas pessoas com certeza ouvirão esta palavra e muitas vezes ainda não têm o entendimento, a compreensão. Então, quem que pode trazer essa real compreensão? O Espírito Santo. Por isso que nós oramos antes: Espírito Santo, venha tirar as vendas dos olhos, porque um dia nós estávamos
somos assim também. Um dia alguém chegou e trouxe o evangelho para nós, e é claro que quando chegou até nós, nós também não aceitávamos. Muitas vezes nós criticávamos e até mesmo rejeitava. Mas quando o Espírito Santo ele trabalha em nosso coração, é ele que tira a venda dos nossos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos, quando ele teve um encontro com o Senhor. Então isso é maravilhoso. Então é isso que nós temos que pensar naquele que está lá, necessitado sim de ouvir uma palavra que possa transformar a vida dele, a vida dela. Com a prática você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente. E é claro que isso é um hábito na oração. Nada além de um murmúrio por aqueles com quem se encontrar. Muitas vezes você vai encontrar alguém e ali você vai ter sim um momento de oração. Muitas vezes não precisa ser uma oração audível, mas no sua mente, você clamar a Deus por aquela vida, para que o Espírito Santo venha trazer sim o entendimento que ela precisa. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de conhecer você, de conhecer o Senhor. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram em sua jornada espiritual. Então, o meu objetivo, ainda que a gente tenha limitações, nós não conseguimos, nem você, mas Deus sim tem. Ele conhece aonde está aquela pessoa, por que ela se encontra daquela forma, por que o coração está endurecido, por que ela não consegue entender aquilo que Deus tem planejado para ela. Então só o Espírito Santo, só Deus. Então nós somos totalmente dependentes quando nós somos comissionados, e lembrando que nós fazemos parte dessa comissão de pregar o Evangelho. E quando nós fazemos assim, nós apenas somos direcionados por Deus, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Cabe a mim e a você falar do amor de Deus. Você pode aprender a fazer isso adotando a mentalidade de Paulo, que disse: não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 33. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha que profundidade o apóstolo Paulo ele chega a mencionar. Vou repetir: assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Então, nosso raciocínio tem que ser de forma global e não restrita, apenas num determinado local. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Não foi somente com a sua família, ou só com você, ou até mesmo com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Não. Deus sempre se preocupou com o mundo inteiro. Deus tanto amou o mundo, como nós conhecemos um texto bem conhecido, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo para que todos tenhamos a vida eterna. Deus, no início, ele quis membros para a sua família de todas as nações que criou. A Bíblia diz: de um só homem, lá de Adão, ele criou todas as raças humanas. Deus fez o homem do pó da terra, e deste homem ele fez todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Lá em Atos 17, 26, 27, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus. Então Deus fez o homem para que buscassem. Infelizmente o pecado fez eles se perderem, e a nós também, porque estávamos como errantes, como ovelhas que não têm pastor. E aqui diz o seguinte: para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar,
o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Tateando, talvez você não consegue enxergar por causa da escuridão, o mundo já em trevas, jaz no maligno, mas, todavia, Deus não está longe de cada um de nós. Que coisa maravilhosa! Deus não está longe neste momento de mim, de você, Ele está aqui bem pertinho, está aí bem pertinho de você. Nós podemos sim tocá-lo pela fé, e muitas pessoas que estão aí tateando, não conseguindo tocar por causa da escuridão, por causa do pecado, pode sim tocá-lo, porque Ele está disponível e muitas vezes precisa de alguém para falar do amor dele para essa pessoa, e Deus muitas vezes nos coloca nessa missão. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações se tornam cada vez mais entrelaçadas. Eu mesmo, se for analisar, antigamente você não ouvia falar, mas hoje nós temos muito. Pessoas amigas nossas que estavam aqui no nosso convívio, hoje estão morando em outros países, como Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, em outros lugares que nós talvez nem imaginássemos que teríamos pessoas tão chegadas, parentes nossos, familiares, que estariam tão longe. Mas isso é o pensamento global. À medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esporte e até o fast food, é provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia tenham sido produzidos em outros países. Nós estamos mais unidos do que percebemos. Estamos vivendo dias emocionantes. Atualmente, existem mais cristãos sobre a terra do que em qualquer outra época. Paulo estava certo. A mesma boa nova que chegou até vocês está saindo pelo mundo todo. E ela está transformando vida em todas as partes, tal como transformou a minha e a sua. Hoje temos mais cristãos do que qualquer época. O evangelho tem sido pregado, vidas têm sido transformadas. Colossenses 1,6 diz assim: quem já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Um dia conhecemos esta graça de Deus em verdade. Talvez você está conhecendo agora, mas lembrando que Jesus, sim, Ele é a razão do nosso viver. Ele é aquele que pode nos levar a Deus. É Ele que nos pode dar a vida eterna. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba da água viva. Ele promete: quem crê em mim tem a vida eterna. A melhor forma de começar a pensar de maneira global é começar a orar por países específicos. Cristãos de primeira classe oram pelo mundo. Então eu pergunto para você: você quer ser um cristão de primeira classe? Então a sua vida de oração, entre todas as suas necessidades, que muitas vezes você vai orar pelos seus familiares, pela sua vida financeira, pela sua vida muitas vezes emocional, você também vai acrescentar oração pela salvação de vidas, por conversões genuínas, e muitas vezes você vai olhar na questão global e vai incluir sim ali o México, os Estados Unidos, Japão, muitas vezes o Canadá, as Ilhas Fiji, e aí você vai ver o mapa mundi que hoje você consegue pelo Google, pela facilidade que nós temos de ampliar, e você vai ver, hoje mesmo estava vendo ali o mapa, e aí você encontra ilhas pequenininhas, e ali você observa, se você ampliar, muitas vezes você vai ver que tem gente morando ali, tem ruas, tem até mesmo identificando ali comércio, e isso é maravilhoso, saber que pessoas no mundo inteiro estão ali necessitando da nossa oração. Então nós devemos estar orando pela conversão dessas pessoas. Consiga um atlas, como eu disse, hoje não precisa nem comprar atlas, né? Hoje na própria internet você consegue olhar o mapa mundi e você começar a orar. Peça a Deus, para Deus direcionar qual país que você deve orar, para quem você deve interceder. Então ore pelos países, por nome, vai acrescentando cada um deles, são muitos países. A Bíblia diz: se você me pedir, eu darei as nações a você, todos os povos da terra serão seus. Olha que coisa linda!
Salmos capítulo 2, versículo 8. A oração é a ferramenta mais importante na sua missão do mundo. Então, se você quer alcançar vidas, como eu também tenho que orar, eu preciso clamar a Deus para que você seja edificado, você seja abençoado, não é diferente. A oração é, sim, a ferramenta mais importante na missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar até a nossa mensagem. Você pode até ir lá, demonstrar o seu amor, as pessoas recusar, até mesmo a sua mensagem, mas não tem defesas contra nossas orações. Quando você diz, eu vou orar por você, as pessoas, elas realmente precisam da oração. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa. Esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deveria então ser o alvo das suas orações? Das minhas orações. Qual é o alvo? Vamos lá. A Bíblia diz que devemos orar por oportunidades para testemunhar. Então eu tenho que orar, Deus, dá-me oportunidade para que eu testemunhe do teu nome. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pela qual também estou preso. Então, das orações que nós devemos fazer, entre elas nós temos aqui, orar para que Deus nos dê oportunidade para testemunhar. Deus, me dê oportunidade para que eu testemunhe, aqui orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Deus, abra a porta, que possamos chegar, que possamos alcançar. Romanos 1,10, pedindo sempre em minhas orações que afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Olha lá a oração, eu oro sempre, Paulo aqui dizendo, pela vontade de Deus que me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Essa deve ser a nossa oração, para que possamos chegar, para que Deus prepare o dia, a hora, o momento, para que vidas sejam alcançadas. Por coragem para falar, tem pessoas que não têm coragem para falar. Tem pessoas que travam, muitas vezes, quando tem que se pregar o evangelho. Ou até mesmo, muitas vezes, o que os outros irão dizer. Então nós precisamos orar, Efésios 6,19, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então a oração, Deus, que eu possa sim, ao abrir a minha boca, que eu tenha intrepidez, que eu consiga pregar, que eu consiga falar e que verdadeiramente o mistério do Evangelho seja conhecido, as pessoas sejam alcançadas. Orar também por aqueles que irão crer, sim, porque um dia eu também não cria, talvez você também não tinha essa credibilidade, mas hoje estamos crendo, e talvez você que está me assistindo ainda não crê, mas saiba que o Espírito Santo é Ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui em João 17:20, e rogo não somente por esses, aqui é Jesus fazendo essa oração, nos deixando como exemplo, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que coisa linda, Jesus lá, ainda antes mesmo de passar pela cruz, ele orando, e ele orava por mim e por você. Sim, Jesus estava orando por mim e por você, e rogo não somente por esses, que eram os discípulos, aqueles que estavam ali com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus, Jesus orou por mim, Jesus orou por você, e isso é maravilhoso saber, para que a mensagem se espalhe rapidamente, segundo a Tessalonicenses 3:1, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Que coisa linda! Que esta palavra seja propagada e que possa glorificar o nome do Senhor. Então é isso daí, para que a palavra do Senhor se propague, ou seja, rapidamente, que possamos ter essa graça de anunciar. E por mais obreiros,
mais pessoas que possam estar anunciando, ou mais pessoas para estar compartilhando as lives, que possam estar orando por esse ministério, que possam estar também sendo canal de bênção por onde passar, e o nome do Senhor sendo glorificado. Mateus 9,38, rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem que é o Senhor da seara? É Deus. A seara, Jesus mesmo disse, representa o mundo, ok? Que mande trabalhadores para a sua seara. A seara está aí, precisa de trabalhadores para a colheita, então precisa de pessoas que preguem, que anunciem, que evangelizem, para que vidas também sejam salvas. As orações o tornam parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todas as outras pessoas envolvidas na colheita ao redor do mundo. Nós, como cristãos, devemos orar um pelos outros, mas orar por aqueles que estão pregando a palavra. A nós, pregadores, que precisamos sim de intrepidez, de graça, de unção, para que vidas sejam alcançadas, sejam resgatadas. Orar pelos missionários que muitas vezes estão no campo, com dificuldade, com perseguição, com luta. Devemos orar para que Deus tenha compaixão, que venha suprir as necessidades de cada um, em nome de Jesus. Olha agora aqui o que a Bíblia nos fala. Paulo disse aos seus companheiros de oração: vocês nos ajudam com suas orações. 2 Coríntios 1:11. Ajudando-nos também vós com orações por nós. Olha, Paulo tinha essa consciência, que aqueles que estavam ali eram pessoas que ajudavam a orar por eles. Então, como eu disse, eu preciso das suas orações. Ore por mim também. Ore pelo meu ministério, pela minha família, assim como eu oro por você. É um orando pelo outro. E isso é importante a gente entender o poder da oração. Outra forma de desenvolver um raciocínio global é ler ou ver o noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo que Deus irá usar tais situações para trazer pessoas a si. Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo essa ocasião, tempo de pandemia, que não é somente numa cidade, num local, mas é mundial. Hoje as pessoas estão aí sem saber o que fazer, a morte tem assolado, tem matado através do coronavírus, o desemprego, o medo, e as pessoas realmente estão necessitadas de ouvir uma palavra que transforma, uma palavra que abençoa, que dê sentido a tudo isso. E aí nós olhamos para a palavra, o que Jesus nos deixou bem claro, que nós somos esses comissionados, que devemos anunciar o reino de Deus, devemos anunciar a chegada, sim, da palavra de Deus que nos advertia sobre tudo isso que estamos vivendo: fome, peste, nações contra nações, guerra, rumores de guerra, a corrupção, as doenças e tudo mais, cumprimentos da palavra de Deus. E isso nos dá a certeza que estamos com o Senhor, e as pessoas também ouvindo esta palavra ficarão mais fortalecidas, porque verdadeiramente em Deus nós somos vitoriosos. Sem Deus nós não sabemos o que fazer, e muitas vezes ao desespero, mas com Cristo nós temos a certeza que Ele está no nosso barco. Lembra lá do exemplo de Jesus diante da tempestade com os apóstolos? Chega um momento que Jesus estava dormindo ali no barco, e os discípulos agora desesperados porque veio uma tempestade, e eles agora chegam até Jesus, acorda ele e diz: Senhor, não se te dá que pereçamos. E diz a Bíblia que Jesus, ao despertar, antes de repreender a tempestade, primeiramente ele repreende os discípulos, os apóstolos: homens de pequena fé, por que duvidaste? E agora nós encontramos Jesus logo em seguida chegando para a tempestade, dizendo: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e tudo se fez bonança. Então eu quero que você creia, Jesus está no barco. Se Ele está no barco, o barco não vai afundar. Em nome de Jesus. A tempestade está vindo aí, é o desemprego, é problema financeiro, é problema emocional, problema no casamento, é luta, é prova, toda circunstância. Saiba, o Senhor diz para mim e para você: homens de pequena fé.
Então a fé vem pelo ouvir a palavra. Você está ouvindo a palavra agora e ela gera fé no seu coração. A fé que agrada a Deus. E é nessa certeza que você vai, sim, em nome de Jesus, saber que Jesus está no seu barco. E o barco não vai afundar. Ele acalma a tempestade. Ele aquieta e faz tudo bonança. Vai acalmar. Tudo isso vai passar. E Deus vai trazer, sim, o socorro que você necessita. Não deixe jamais fugir essa esperança do seu coração. Porque se Cristo está no barco, tudo vai bem. O barco não vai afundar. Então, Jesus está no seu barco. Então, creia, tudo vai bem. Apesar das circunstâncias, Ele tem poder de acalmar toda essa tempestade. Creia, apenas isso. E descanse no Senhor. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus e eu creio que você pode sentir ela também. Porque verdadeiramente são promessas desse Deus que nós servimos. Voltando aqui. O que nós temos aqui, pelo fato de estar aumentando a quantidade de mudanças em nosso mundo, mais pessoas estão abertas como nunca a ouvir as boas novas. A melhor forma de passar a pensar de maneira global é tão somente se levantar e partir para algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Simplesmente não há como substituir a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sua missão e realiza o desafio a ir até o fim. Olha Atos 1:8. Jesus nos deu um padrão para o nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando ele fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém é a comunidade. Então hoje nós estamos aqui sendo testemunhas, primeiramente, na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa igreja, sendo testemunhas. Depois, no seu país, aqui ele fala Judéia, o país, nós temos pregado a palavra, nós temos anunciado. Outras culturas como Samaria e outras nações até os confins da terra. Então lembrando que hoje não dá para se sair viajando, porque também a maioria dos países estão fechados. Mas nós estamos indo, graças a Deus, através da internet, através da live. Por isso, se todos nós entendermos que esse trabalho é muito importante e nós começarmos a compartilhar, se cada um compartilhar e ver, e sem saber que é uma ferramenta maravilhosa que Deus deu, para que seus amigos, para que até mesmo pessoas que você, do seu convívio, vão estar acessando. É claro que nem todos talvez vão estar assistindo, mas você fez a sua parte. Quem sabe essa live vai chegar no momento que aquela pessoa está necessitada, está ali realmente no momento difícil, e essas palavras vai então fortalecê-la. Nós não sabemos, então, o que devemos fazer? Apenas aceitar aquilo que Jesus nos deixou, que é o ide, pregue. E através hoje que nós temos da internet, que é o compartilhamento, com certeza as vidas serão alcançadas em nome de Jesus. É isso que eu e você precisamos entender. Estabeleça o objetivo de participar de um projeto missionário, como nós estamos fazendo aqui. Esse trabalho é um trabalho missionário. Antigamente, talvez a gente estava nas quatro paredes, mas hoje, através do trabalho que estamos fazendo, nós temos visto que esse trabalho está chegando em vários países. O que é isto? Trabalho missionário. E é claro que isso só é possível quando nós oramos, quando nós também compartilhamos e quando realmente acreditamos que o agir de Deus é lindo. E na vida daquele que é fiel. Isso é importante. Quase todas as organizações missionárias também podem ajudá-lo. De repente você não quer fazer o trabalho que nós estamos aqui, a sua igreja, talvez você pertence a uma igreja e essa igreja tem um trabalho também missionário. Porque lembrando, igreja em si não salva. Não é a Batista Eulã que vai levar você para o reino dos céus, mas é a fé em Deus através da palavra. Se você está sendo alimentado e você, onde está, é uma igreja que pregue a palavra genuinamente, amém.
E se ali tem um trabalho de missões, um trabalho de evangelismo, glória a Deus. Então, que você possa ingressar nesse trabalho e ser realmente usado por Deus nesse ministério. Voltando aqui, insisto com você para que poupe dinheiro suficiente e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, o mais rápido possível. Nós temos uma irmãzinha que nós tivemos acesso recentemente, a Patrícia, filha dos nossos amigos, o Francisco e a Regina, e ela foi um trabalho para a África. Olha que coisa linda, uma jovem ainda, e ela voltou maravilhada de ter participado. Também nós temos um pastor aqui, amigo nosso, pastor Daniel, que a sua irmã, já uma senhora, e ela foi também para a África, e voltou maravilhada de lá, anunciando o reino de Deus. Temos um amigo nosso, pastor Gil Dantas, que também faz um trabalho no Peru, outro na Bolívia e tudo mais, e no Nordeste. Amém, olha que coisa linda. Então você também pode sim fazer parte, anunciando, e você mesmo pode, de repente, se o Espírito Santo direcionar, vou fazer aí umas reservas, e daqui a pouco vou procurar um trabalho que vai fazer um trabalho de missões fora, eu vou também. É claro que é Deus que vai te orientar, te capacitar. Enquanto isso, você pode também, como eu disse, voltando, compartilhando as nossas lives. Nós vamos começar um estudo agora do discipulado. É algo bem prático, que vai abranger aí a Bíblia, a volta de Cristo, o que acontece depois da morte, certeza da vida eterna, benefício da salvação. É algo que a gente já faz há muito tempo no meu ministério e temos alcançado muitas vidas. Até terminando, nós vamos terminar essas 40 capítulos, se Deus assim permitir, quarta-feira. Hoje é o 38, 39 amanhã, e 40, quarta-feira encerramos. Aí na quinta-feira não temos, porque é o nosso culto na quinta, mas na sexta-feira, se Deus permitir, iremos começar a lição do discipulado. Aí sim, nós vamos conseguir chegar e alcançar muitas vidas pela simplicidade da palavra de Deus e genuína, que é o alimento, e você pode sim fazer parte desse trabalho, orando, ao mesmo tempo compartilhando, ao mesmo tempo até mesmo contribuindo para o ministério, para a obra, porque lembrando que nós temos ajudado aqui mesmo em Araçatuba, pessoas que estão vindo até nós com cesta básica, e esse trabalho realmente é abençoador, tem sido abençoando vidas, e você pode também estar ajudando esse ministério como a gente tem divulgado. Então, aquilo que o Espírito Santo direcionar, e eu tenho a certeza que você vai poder ser usada na mão do Senhor. Então, voltando aqui, substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo seu tempo na terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso irá evitar que você dê importância excessiva às questões menores e o ajudará a distinguir entre o que é urgente e o que é eterno. Então, lembrando que o que você está fazendo aqui, muitas vezes, se você colocar na balança, é algo passageiro. Vai passar rapidinho as coisas aqui terrenas, até mesmo construir, tudo isso é importante, você adquirir, mas isso não vai ficar para a eternidade. Mas aquilo que você vai fazer, que é pregando a palavra, que é obedecendo a comissão que Jesus nos deixou para pregar o Evangelho, ganhando vidas para Cristo, é o que vai ficar para a eternidade. É isso que eu preciso entender. Voltando aqui, Paulo disse: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Eu não consigo, muitas pessoas estão focando naquilo que se vê, coisas aqui terrena, mas que é passageira. Mas Paulo e a palavra de Deus nos diz que a gente deve focar os nossos olhos naquilo que não se vê, que é eterno, que é a eternidade, é o céu, os galardões na presença de Deus. Não vai ter preço diante de tudo que vai ser nos concedido para aquele que é fiel ao Senhor. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão nada daqui a um ano, sim ou não? Talvez você empenhou, fez, daqui a um ano não vai ter mais importância, mas quanto mais na eternidade. Quantas pessoas que estão aí
né? Muitas vezes empenhando as suas energias aqui. Se aqui acaba rápido, então em relação à eternidade não vai ter nada se você somente focar aqui. Mas se você focar pensando que aquilo que você faz aqui vai ter consequências, resultados na eternidade, oh maravilha! Vamos então fazer a palavra de Deus chegar dos quatro cantos da terra. Não troque sua vida por coisas temporárias. Mas Jesus lhe disse: todo aquele que se deixa desviar do trabalho, eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículo 6. 9,61. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha o que Jesus deixou claro: aquele que põe a mão no arado. Para quem não sabe o que é arado, é aquilo que se usava no passado. Hoje nós temos aí toda a tecnologia na agricultura, na é verdade, os tratores, mas para arar a terra, no passado usava muitas vezes, era como se fosse ali uma forquilha que se levava junto o animal que puxava e o homem ia dirigindo, e ali se arava a terra para o plantio. Mas se a pessoa de repente parasse de olhar onde ele estava indo e olhasse para os lados, poderia sair do seu caminho e não ficaria perfeito o trabalho. E assim Jesus estava dizendo: aquele que põe a mão no arado. A mão no arado é a comissão, é a ordem que Jesus deu para mim e para você. Aquele que um dia entregou a vida a Jesus, está servindo e entende que nós devemos cumprir os seus propósitos. E a Bíblia fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás. O que é olhar para trás? É muitas vezes tentar voltar para a vida velha de pecado, muitas vezes o caminho errado, muitas vezes como o próprio povo de Israel que saiu lá do Egito e agora lá no deserto começa a olhar: lá no Egito nós tinha cebola, olha lá nós tínhamos, começou a lembrar das coisas do passado e queria voltar para lá, mas esqueciam que lá eles eram escravos. Então, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, tem que olhar para frente, olhar para Cristo, porque senão não é apto para o reino de Deus. Paulo alertou: tratem das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas. Então é claro que nós estamos aqui, nós temos que cuidar, né, das coisas que está aqui diante de nós. Pois este mundo como está agora não vai durar muito, porque esse mundo é passageiro. Nós somos passageiros aqui, nós não sabemos se amanhã estaremos vivos ou não. 1 Coríntios 7,31. E os que usam deste mundo como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. O que você está permitindo que se interponha entre você e a sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão de primeira classe? O que quer que seja, abandone, ou seja, pare de olhar para trás, para muitas vezes valorizar as coisas terrenas e comece a valorizar as coisas eternas, espirituais. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Jesus nos disse: acumulem para vocês tesouro nos céus. Foi Jesus que falou, Mateus 6, 20 e 21. Mas como que eu vou juntar tesouro no céu, pastor? É aquilo que você faz aqui na terra de bom, através da sua conversão genuína, através da sua entrega. E agora você começa a falar do amor de Deus, ganhando vidas para Cristo. E você vai ter galardões na eternidade, tesouros lá na eternidade. Mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então aqui, ainda que você possa adquirir as coisas, isso daqui pode ser roubado, pode ser tirado. Mas aquilo que você faz na eternidade, que você junta lá no céu, ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder tirar. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então aonde está o teu tesouro? Está aqui nessa terra ou está na eternidade? Se teu tesouro está lá na eternidade, saiba,
É lá que vai estar o seu coração. E é isso que o Senhor quer. Como podemos fazer isso? Em uma das suas declarações mais incompreendidas, Jesus disse: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Olha que coisa linda. Lucas 16:9. Eu vos digo ainda, granjeais amigos por meio das riquezas da injustiça. Então essas riquezas aqui terrenas, ele fala, olha, vocês granjeiem amigos com o que vocês têm muitas vezes recebido aqui nesta terra. E o que é isso? É através do evangelismo e através de você pregar a palavra, salvar vidas, para que quando estas vos faltarem, ou seja, as coisas terrenas aqui faltar, vocês recebam eles nos tabernáculos eternos, ou seja, receber galardões lá na eternidade. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas a Cristo. Eles então serão seus amigos por toda a eternidade, os quais os recepcionarão quando chegar ao céu. Quando você decide no seu coração ofertar, dizimar, quando você entende que o trabalho, que nem aqui o que estamos fazendo, realmente tem alcançado vidas, e você investe nesse ministério, investe no reino de Deus, você sim está olhando nesse âmbito para que vidas sejam salvas, vidas sejam saqueadas do inferno e possam estar na eternidade com Deus, através da pregação do Evangelho. Este é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Você provavelmente já ouviu a expressão, você não pode levar isso consigo. Sim ou não? Não dá para levar quando você morre. Mas a Bíblia diz que você pode enviá-lo diante de si. Ou seja, você pode enviar adiante de si. O que, em relação à eternidade, as coisas, o tesouro lá no céu, você pode estar enviando na sua frente. Quando? Quando você investe em pessoas que estão indo para lá. Ou seja, nós vamos ganhar vidas e nós vamos estar no céu com essas pessoas que vão se converter. Mas isso também representa na eternidade galardões que será maravilhoso receber no dia que o Senhor mesmo disse: se fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Será maravilhoso ouvir da boca de Jesus. A Bíblia diz, fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmo no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. Então, você quer fazer um bom investimento para a eternidade? É, sim, investir em vidas, pregando o Evangelho, investindo no reino de Deus. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. Então, lembrando que você vai fazer para o reino de Deus, mas aqui na terra você vai poder fazer e ter a colheita aqui, porque Deus vai te abençoar pela tua semeadura. 1 Timóteo 6,19, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a verdadeira vida. Pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir seu compromisso. Pessoas, a maioria, dão desculpas, né? Não posso. Se você estiver decidido, há sempre uma forma de fazê-lo, e existe organismo que irão auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns que as pessoas dão para não cumprir o ID de Jesus. Alguns vão dizer, além do português, só sei falar o inglês. Mal falam, né? O inglês. Mas, olha, é a única desculpa, só sei falar um pouquinho do inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países, onde milhões de pessoas querem aprender a falar a língua inglesa. Então, estão ávidas para praticá-lo. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência na sua formação pode ser utilizada de alguma forma. De repente é um enfermeiro, de repente é um eletricista, de repente é um encanador, de repente toca ali algum instrumento. Alguma forma Deus vai te usar fora em outro país para usar isso como pretexto. Porque Paulo, ele no trabalho de missões, ele também construía tendas. Olha lá, e Deus usou isso para que ele se alimentasse, é claro, e tivesse seus recursos, mas também pregasse o Evangelho. Estou muito velho ou muito jovem.
A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo, adequado a cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara. Você lembra? Sara tinha 90 anos, quando também o Senhor falou que ela ia ter ali um filho. Possivelmente ela devia ter 65, né? Porque 75 Deus falou para Abraão que sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou fazer uma grande nação. Mas, independente, a Sara, da idade certa que era, ela já era uma idosa, não tinha mais condições de gerar. E quando o Senhor falou que ela ia ter um filho, ela riu. Era uma velha, né? Mas não é desculpa para Deus. Quando Deus quer usar, não importa a idade, Ele usa. Como também Deus, Ele trabalhou no coração de Jeremias, porque Jeremias já disse: eu sou uma criança. Deus falou: opa, não fala que você é uma criança. O que nos chama a atenção é que Deus usa velho, usa criança, usa adolescente, usa quem Ele quer que esteja à disposição. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu enviar e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque ele fala: Senhor, eu sou uma criança, quem sou eu para pregar? E o Senhor fala: não fala isso, eu vou te usar. Pode ser que você acreditasse ser necessário um chamado especial de Deus e que estivesse esperando alguma sensação, uma experiência sobrenatural. Talvez você está esperando aí para pregar o evangelho, uma aparição de um anjo, uma experiência assim sobrenatural. Não, Deus já anunciou seu chamado repetidamente. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. O primeiro, adorar. Segundo, ter comunhão. Terceiro, crescer semelhantes a Cristo. Quarto, servir a Cristo. E quinto, sair em missão com Deus pelo mundo. Deus não quer usar apenas algumas pessoas, Ele quer usar todas as pessoas. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que toda a igreja leve todo o seu evangelho a todo o mundo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida, porque nem ao menos perguntaram a Deus se Ele os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, eles automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionários residentes em um ambiente de cultura diversificada. Eu lembro quando eu fui para o seminário, eu tive que deixar a minha casa e eu fui para lá no Paraná, dá mais ou menos 600 quilômetros da minha casa, daqui de Araçatuba. Foi um desafio, não foi fácil. Ficamos lá no seminário 1 ano. E nesse um ano que a gente foi, inclusive foi o seminário, o CEMIP, ali é uma fazenda, inclusive, de missionários dos Estados Unidos que vieram e eles montaram aqui esse seminário. Olha que coisa linda. Eles saíram de lá, fizeram missões aqui no Brasil. E tem um trabalho muito lindo. Aí tem até hoje ali, pertinho da cidade de Moarama, no Paraná. E quando nós fomos para lá, ficamos 1 ano. Era para ter ficado mais, mas bem naquele ano o meu pai veio a falecer, partiu, e eu tive que voltar, e eu continuei seminário em Jales. Mas tudo isso foi importante a gente entender que Deus, Ele trabalha de uma forma que a gente não entende, uma forma maravilhosa, porque é esse chamado que muitas vezes a gente tem que renunciar, a gente tem que servir, e não é fácil, mas como eu disse, hoje para você é cômodo, porque se você não quer ir, no primeiro momento, você pode compartilhar, você pode divulgar, você pode orar, você pode contribuir. Você também estará indo em nome de Jesus. Voltando aqui, seja por medo, seja por ignorância, eles automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionários residentes a um ambiente de culturas diversificadas. Inclusive lá no seminário nós tínhamos vários residentes que vinham da Angola, muitas vezes que vinha do norte, sul, leste, oeste do Brasil, fora do país também. Então era muito gostoso. E fora os americanos que estavam lá. Se sua tendência é dizer não, deve checar todas as diferentes formas e possibilidades atualmente disponíveis. Você irá se surpreender e orar e perguntar seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos anos que se seguem.
Incontáveis milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, quando tantas portas estão se abrindo como nunca aconteceu. Se você quer ser semelhante a Jesus, deve ter misericórdia do mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a sua família e amigos vindo a Cristo. E existem mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, você sabia disso? Quase 8 bilhões, é muita gente. E Jesus quer achar todos os seus filhos que estão perdidos. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35. A grande comissão, e aí nós estamos encerrando, é a sua comissão. E fazer sua parte é o segredo para ter uma vida de grande valor. Então aí encerramos agora o 38º dia. Falta apenas mais 2 capítulos para encerrar este trabalho maravilhoso que foi um livro que usamos como base de estudo, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Então nós falamos agora um tema para reflexão. A grande comissão é a minha comissão. Um versículo para memorizar, Salmo 66, 7:2. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Uma pergunta para meditar: que providência posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração, seja esse ano ainda, o ano que vem, através do Evangelho? Muitas vezes você pode sim aí na sua vizinhança levar a palavra de Deus, ou muitas vezes, a facilidade que nós temos hoje, asilos, você pode ali ajudar através do social, através do amor, que é tão importante hoje, pessoas carentes, necessitadas, através de uma oração que vai fazer toda a diferença. Então nós vamos orar em nome de Jesus e amanhã, se Deus permitir, estaremos falando o capítulo 39. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, te agradeço por esse capítulo que fala, Senhor, sobre esta grande missão, que é, ó Deus, que nós somos comissionados e que devemos sim, ó Deus, entender que nós precisamos fazer parte de nos tornar o cristão da primeira classe, de estarmos fazendo a Tua vontade, com excelência, pregando o Evangelho, anunciando o Teu reino. E por onde chegar essa palavra, vidas sejam resgatadas, sejam salvas, libertas, transformadas e haja um mover do Teu Espírito Santo. Ajuda esta pessoa que está dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não sei, não tenho essa capacidade, mas que ela possa entender que ela é capaz, porque o Senhor a chamou e o Senhor a comissionou. Ó Deus, trouxe a ela a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, como também a mim. E através, Senhor, muitas vezes da oração dela, através do compartilhamento das lives, ela também pode estar anunciando o Teu reino. O Espírito Santo capacita para que ela possa falar e vidas sejam salvas, e que, acima de tudo, lá na eternidade, essas vidas possam ser o maior galardão para nós, porque saqueamos o inferno e trouxemos vidas que estavam mortas e agora estão vivas, Senhor, no Teu reino. E isso será um privilégio maravilhoso para encontrar com aqueles que tiveram essa oportunidade. E nós, ó Deus, fizemos sim, obedecemos a Tua palavra, e o Espírito Santo que fez o resto convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, nós temos o Senhor para nos ajudar a completar esta obra. Caia por terra todas as escamas dos olhos, toda a dificuldade de crer, toda a barreira, caia por terra. Abençoa esta pessoa, abençoa a sua família, a sua saúde, suas finanças, abençoa, Senhor, a sua vida espiritual. Caia por terra tudo que não é Teu, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus, que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo na fé e seja grandemente usado na mão do Senhor. Um abraço, fica com Deus.